Então vamos ao nosso plano de negociações. Então vamos às regras do nosso plano de negociação, tá? Primeira regra. Nós precisamos identificar a tendência de curto prazo do ativo. Então, preço, lembra que eu falei? Preço mais bandas de Bollinger. Se preço e banda, as duas bandas, tanto a superior quanto a inferior, estão acima da média de 200 períodos, então nós temos um ativo em alta no curto período, período de M5, tá? No período de 5 minutos. Se nós identificamos que nós temos um ativo em alta, nós queremos comprar uma opção de call. Então eu vou tirar aqui, remover esses desenhos. Ok. Então, se você observar, então a primeira regra é banda e preço acima da média. Banda e preço acima da média. Aqui, banda e preço acima da média, tá? Então, ok. Segunda regra. O preço precisa ultrapassar a banda de Bollinger, seja ela inferior ou superior. Então, o preço precisa ultrapassar as bandas de 20 períodos. Essa é a segunda regra. Se você observar aqui, ó, eu demarquei esses 3 pontos. Vamos observar esse primeiro aqui. Deixa eu dar um zoom para a gente observar mais de perto. Você está vendo que o preço, nesse momento, tanto banda quanto preço estava acima da média. Só que o preço tocou na média de 200 sem ultrapassar as bandas. Então a nossa regra é muito clara. A segunda regra é que o preço deve ultrapassar as bandas de Bollinger primeiro, antes de tocar a média. Se isso não acontecer, não temos operação. Então aqui, nesse primeiro exemplo, nós não temos operação, tá? Vamos ao segundo círculo, a segunda região. O preço aqui também se encontrava acima da média de 200 e as bandas também acima, então nós também queremos comprar. Só que o preço só foi ultrapassar as bandas de Bollinger depois que ele ultrapassou a média de 200 períodos. Então aqui nós também não temos uma operação. Por quê? Porque nós precisamos que o preço ultrapasse, essa é a segunda regra, ultrapasse as bandas de Bollinger primeiro. Vamos observar agora o terceiro círculo. Nesse momento o preço também está acima da média de 200 e também as bandas de Bollinger estão acima da média de 200. E exatamente nesse candle que você está vendo aqui, grandão, o preço ultrapassou a banda de Bollinger 20 períodos. Olha só, vou fazer uma marcação aqui, nesse candle aqui, o preço ultrapassa a banda. Então aqui sim a nossa segunda regra foi atendida, tá? E qual é a nossa terceira regra? O preço precisa tocar na média 200 períodos exponencial, na EMA 200. Então, o preço, primeira regra, tá? O preço tem que estar acima da média de 200 períodos e a banda também. Segunda regra, o preço ultrapassa as bandas de Bollinger 2.0. Na verdade, as bandas de Bollinger de 20 períodos, desvio 2.5. Então o preço ultrapassou. Terceira regra, o preço toca na média de 200 exponencial após ultrapassar as bandas. Então, a partir do momento que ele toca o preço, nós temos um preço de entrada na operação. Então aqui, deixa eu até editar aqui essa linha, vou colocar um pouquinho mais grossa, tá? E eu vou colocar aqui um verdinho. Então,
exatamente no momento em que o preço ultrapassou a banda de Bollinger e tocou a média de 200, nós vamos abrir uma operação de call. Aqui nós vamos abrir uma operação de compra. Qual é a expiração? 3 velas após a vela do toque. Então nós queremos sair exatamente na terceira vela de 5 minutos a partir da vela desse toque. A duração vai ser em torno aí de 15 a 20 minutos. Então cada operação dura entre 15 e 20 minutos, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Nem todo corretor vai dar a opção para você a expiração exatamente no final da vela. O corretor que dá é muito melhor, né? Então, se você observar, a vela tocou aqui nesse preço 1, 2, 3, finalizaria a operação aqui no final dessa vela, tá? Então, o corretor que te dá a expiração correta para o final da vela é a situação ideal. O corretor que não te dá essa opção, você tem que abrir a operação para entre 15 e 20 minutos corridos. E também, nesse caso dessa operação, para qualquer tempo gráfico entre 15 e 20 minutos, você teria sucesso, tá? O preço não mais retornou ao preço de entrada dentro desse prazo, tá bom? Entre 15 e 20. Então, essa é a melhor estratégia para opções binárias, ok? Eu vou fazer agora uma próxima aula em que a gente vai caminhar junto para ver algumas outras operações e algumas outras variações, ok?